Bom, o Júlio, já me apresentou, mas eu vou falar rapidamente só para contextualizar, né, por que que eu cheguei no Charlie Christian. Eu, né, como o Júlio comentou também, eu o conheci na época que a gente estava fazendo mestrado lá na Unicamp, e nessa época do mestrado foi a época que de fato eu comecei a me envolver mais com essa questão da guitarra no jazz, ao jazz propriamente dito. Comecei a desenvolver todo esse trabalho de pesquisa, e isso também me estimulou a entender melhor, né, todo esse campo da pesquisa acadêmica, do desenvolvimento de metodologias de ensino, enfim, eu sempre fui muito curioso, com relação a essas questões voltadas ao ensino da música de uma forma geral, e na época eu estava muito focado em questões relacionadas ao ensino da guitarra. Eh então foi quando, de fato, eu comecei a me interessar em pesquisar um pouco mais da história do instrumento, né, as origens, em relação a essa questão toda da improvisação na guitarra, no jazz. Eu estava estudando muito essa linguagem musical na época, tive contato com grandes músicos lá também, o Júlio foi um deles. O que aconteceu foi o seguinte: eu eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de estudar, né, nunca estudar para mim nunca foi um problema, sempre fui muito disciplinado, e o que acontecia é que eu estudava, 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 fazia aula com um, fazia aula com outro, e e sempre que eu ia ouvir, né, os guitarristas que na época eu estava começando a ouvir mais, que era esse pessoal mais, da primeira metade aí do século XX, né, guitarristas aí que surgiram na década de 40, na década de 50. Eu eu nunca, assim, eu não conseguia tocar e soar daquela maneira como eu ouvia, né. Eh, e aí, né, eu continuava estudando, estudando dentro desse modelo tradicional que a gente, né, tá acostumado a desenvolver a linguagem de improvisação na guitarra, estudando as escalas, estudando modos, arpejos, decorando frases. Eh, Enfim, isso foi me deixando bem incomodado, né. Porque eu falei: "Poxa, eu não sou, né, eu estudo, eu conheço o conteúdo", enfim. E aí foi quando eu decidi, de fato, falar: "Poxa, eu vou agora então fazer o contrário, eu vou parar de estudar tudo isso que eu venho estudando, e eu vou começar a pesquisar, de fato, aonde que está a origem disso tudo", né, para ver se eu consigo, né, desenvolver ali uma ideia mais assertiva em relação àquilo que eu precisava estudar para poder chegar mais próximo desses guitarristas que eu ouvia e gostava tanto, né. E aí foi quando eu cheguei nesses dois grandes nomes da guitarra, no jazz, que foi o Charlie Christian, nos Estados Unidos, e o Django Reinhardt na Europa. E assim, comecei a trabalhar um pouco da linguagem de um, de outro, comecei a entender ali o som de cada um, e de fato me interessou muito mais, eh, ir estudar o Charlie Christian do que o Django, até porque o Django ele desenvolveu toda uma técnica, muito em função da deficiência que ele acabou tendo por conta, né, de um acidente que ele teve. Essa história é uma história, né, bem conhecida, e ele acabou perdendo o movimento desses 2 dedos aqui da mão esquerda, e ele praticamente tocava só aqui com os dedos indicadores e médio. Então ele acabou, a técnica dele muito também foi em função disso, né, além de ser um virtuose que que eu também não me arrisquei a ir nessa linha, porque eu falei: "Eu não vou conseguir tocar, não vou conseguir tirar as coisas dele, e não vou dar conta". Aí eu falei: "Eu acho que o Charlie Christian tá um pouco mais dentro aqui das minhas das minhas possibilidades". Mas foi ótimo na verdade, porque de fato, foi no Charlie Christian que praticamente tudo aquilo que vinha me angustiando começou a fazer sentido de fato, né. Não só em relação a essas questões do improviso, mas diversas outras coisas, relacionadas à própria estruturação da música tonal, que por incrível que pareça, estudando o Charlie Christian, eu consegui de fato hoje ter uma visão muito clara de como essas coisas acontecem dentro desse sistema. Então foi assim que começou essa história, e aí eu de fato entrei de cabeça em fazer né, uma pesquisa mais aprofundada,
sobre ele. Isso de nada tinha a ver com o meu trabalho de mestrado era de uma outra, né, foi numa outra vertente, mas eu vinha dessa pegada né, de pesquisas, enfim, e comecei a desenvolver esse trabalho com o Charlie Christian. Então só antes de continuar, gente, eu gostaria muito que essa palestra ela fosse, o mais próxima possível de um bate-papo mesmo, que eu fosse desenvolvendo aqui os assuntos a partir de dúvidas, de curiosidades, perguntas que vocês tenham, mesmo assim o Júlio, eu queria deixar ele à vontade para fazer a intervenção que ele quiser, no momento que ele quiser, tá. Que eu acho que vai funcionar muito mais do que se eu ficar falando, né, direto. Então eu peço a vocês que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, é só colocar aqui nos comentários, isso eu estou aqui acompanhando os comentários e eu consigo, já ir respondendo. Eu acho que dessa forma vai funcionar melhor, tá. Então eu comecei a desenvolver esse trabalho, tá, gente, e eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente começar a contextualizar o Charlie Christian. Se fala muito, né, na importância do Charlie Christian para o desenvolvimento da guitarra. Mas eu acredito que essa importância, ela não está necessariamente ligada ao fato dele ter sido um grande improvisador. Nossa, o Charlie Christian improvisava muito bem, criava melodias muito bonitas, essa coisa toda. Nunca, naquela época, não tinha nenhum guitarrista que improvisava dessa forma. Tem tudo isso também, mas eu acho que a principal importância do Charlie Christian no desenvolvimento da guitarra no jazz é o fato de que ele desenvolveu uma mecânica, uma forma de se pensar a improvisação no instrumento, e aí sim é uma coisa muito particular do instrumento, mas embora seja uma coisa particular do instrumento, ela reflete toda uma relação de como as melodias se comportam em relação às harmonias dentro do sistema tonal. Então, de uma certa forma, fazer essa pesquisa do Charlie Christian me fez entender de fato como isso acontece na música tonal de uma forma geral. Então, isso que ele fez para a guitarra, essa sistematização na maneira de improvisar, simplesmente influenciou todos os guitarristas de jazz que surgiram a partir dele por pelo menos 30, 40 anos para frente, tá. A gente começa a notar uma diferença mais significativa na linguagem, da guitarra, só ali a partir mesmo do Wes Montgomery, porque aí ele já vem dessa influência pós Miles Davis, jazz modal, então tem uma série de outros elementos que foram sendo agregados na maneira como o jazz era feito, e que aí de fato foi trazendo outras estruturas que esses músicos foram incorporando nos seus solos, foram até porque a própria composição ela se transformou, né. Mas essa sistematização que o Charlie Christian desenvolveu, a gente consegue, observar isso até hoje em guitarristas mais contemporâneos, eh eh, enfim, que tocam uma linguagem de jazz um pouco mais tradicional, mesmo com uma roupagem mais moderna, enfim, né. Eh, um cara que é mais contemporâneo, que eu também sou fã, eu adoro, é o Russell Malone, e que você ouve o Russell Malone tocando, você vê claramente, assim, uma influência do Charlie Christian, sem a menor sombra de dúvida, né. Então, e fora isso, né, se a gente pegar então aí todos os guitarristas que vieram depois, desde os que de fato tiveram uma influência muito mais forte, como por exemplo, o Barney Kessel, o Herbie Ellis, mas aí depois, um pouquinho mais para frente, o próprio Joe Pass, o Tal Farlow, eh, os guitarristas que tocavam lá nos trios do Nat King Cole, que era o Oscar Moore, o Ivan Ashby, enfim, eh todos esses guitarristas você ouve e você fala: "Gente, é muito clara, assim, da onde eles vieram", né. Então, contextualizando isso, né, eu acho que essa importância, ela está muito mais nesse sentido, né. Então o Charlie Christian praticamente ele mostrou, né, para toda uma geração, ele criou uma escola de como se improvisar na guitarra. E isso é muito interessante porque,
ao mesmo tempo que historicamente se dá um valor muito grande ao Charlie Christian, né, ele está em todos os livros de história do jazz, é um cara muito citado, se fala muito pouco e se trabalha muito pouco sobre essa linguagem que ele desenvolveu, né. Então, hoje qualquer curso de guitarra que você vai fazer, mesmo dentro da linguagem do jazz, sempre parte desse princípio de você estudar as escalas, estudar os arpejos, estudar os modos, essa coisa toda, mas não se fala ali da base de tudo, de como tudo começou, que foi o fato de que o Charlie Christian desenvolveu uma forma de improvisar, aonde ele pensava no desenho do acorde, no desenho que o acorde fazia aqui no braço do instrumento, né. Então, ele não tocava escalas, ele não pensava em arpejo, eh ele não ficava duvido que ele ficasse decorando frases de outros instrumentistas e utilizasse isso como é lógico que, assim, com o tempo ele foi desenvolvendo os seus próprios licks, as suas próprias frases, mas não era muito no sentido de: "Ah, eu estou aqui tocando uma frase tal que eu decorei". Não, ele construía frases que você vai ouvir, frases comuns em diferentes solos, mas não porque ele simplesmente está tocando porque ele copiou, não, é porque a construção da frase tem uma lógica, né, que ele segue sempre que ele está improvisando. Mas basicamente é isso, o Charlie Christian ele desenvolve uma forma de improvisar aonde ele se baseava no desenho, né, o desenho que a mão faz aqui no braço do instrumento, então a partir desse desenho, do shape, é que ele cria toda uma lógica de construção, melódica, tá. Evidentemente, isso faz com que ele desenvolva um nível, né, como solista, que na época era você não via guitarristas tocando com essa fluência, com essa linguagem, tão própria do jazz num instrumento como a guitarra, né. Então eu acredito que foi o primeiro momento na história onde um guitarrista de guitarra tocando guitarra elétrica, né, de fato começa a soar como instrumentistas de sopro, que eram os solistas por excelência desse período, né. E isso de fato foi uma revolução, porque a guitarra elétrica começa a se tornar um instrumento cada vez mais popular, e os guitarristas de jazz queriam tocar daquela forma, né, até porque era muito fácil tocar desse jeito, né. É muito simples, eu vou mostrar algumas coisas aqui hoje, vocês vão ver que a lógica ela é muito, como se diz, ela é muito intuitiva. Mas só antes de abrir aqui para algumas perguntas, gente, só falar um pouquinho mais desse histórico aí em relação ao Charlie Christian. Charlie Christian ele faleceu muito novo, com 23, 24 anos, de tuberculose. Isso, se eu não me engano, foi em 1942 que ele faleceu. E praticamente, a carreira dele, né, ele desenvolveu na época em que ele foi integrante de um grupo muito importante nesse período, no final dos anos 30, que foi um sexteto que o Benny Goodman montou, que tinha uma instrumentação, bem peculiar, assim, para a época. Era um sexteto que tinha o que que o Benny Goodman fez? Porque as bandas de jazz tradicional, as bandas Dixieland, basicamente o que que elas têm? Elas têm uma linha, um naipe, né, que geralmente é o cornet, que depois, né, foi substituído pelo trompete, é o cornet, o clarinete e o trombone, né. Geralmente o cornet faz as melodias e o clarinete e o trombone fica improvisando enquanto o cornet faz a melodia principal. E aí você tem uma seção rítmica que é piano, baixo, bateria, e banjo, que depois o banjo foi substituído pela guitarra, mais antigamente a gente não tinha o baixo acústico, era a tuba, tá. Mas essa era a formação básica de uma banda tradicional, Dixieland, mais New Orleans, assim. E aí o que que o Benny Goodman fez? Ao invés dele colocar um naipe de cornet, clarinete e trombone, ele pegou o vibrafone, ele pegou a guitarra e ele de clarinete. Então esse era o naipe.
Então, no sexteto do Benny Goodman, a guitarra ela não tinha um papel, de acompanhamento rítmico, como, por exemplo, nas big bands de swing. Ela era naipe, ela dividia, né, boa parte das melodias com o clarinete com o vibrafone. Lógico, numa estética de arranjo muito mais organizada do que era, por exemplo, né, os arranjos de uma banda Dixieland, né, sem tanta improvisação, então eram, né, arranjos já onde você tinha as vozes abertas para esses instrumentos, e aí além desse naipe você tinha a seção rítmica que era baixo, bateria, e piano, né. Na verdade, o sexteto do Benny Goodman nunca foi um sexteto de fato, porque sempre tinham outros músicos que ele acabava convidando para tocar, então, a gente sempre percebe em gravações, por exemplo, um trompetista, um saxofonista participando, também. Mas o sexteto original era formado por essa instrumentação. E foi no sexteto que ele, fez aí as suas principais gravações, que, né, o tornou um músico tão conhecido. O Charlie Christian ele foi descoberto, né, pelo uma figura também super conhecida na história do jazz, que é o John Hammond, que era na verdade ele era cunhado do Benny Goodman, e o John Hammond ele era um cara que ele era meio um caça-talentos, assim, ele era um grande entusiasta de jazz, uma pessoa muito rica, enfim. E ele viajava aos Estados Unidos, frequentando diferentes clubes de jazz e sempre em busca de um talento desconhecido que ele pudesse alavancar a carreira. Por exemplo, a Billie Holiday, foi uma dessas, desses talentos que ele encontrou, nessas viagens. E um dia ele assistindo um show em Oklahoma, ele se depara com Charlie Christian e ele enlouquece, porque ele nunca tinha visto um guitarrista, um músico tocando daquela forma, e entra em contato com Benny Goodman, e fala: "Olha, você vai ter que colocar esse cara na sua banda, você vai ter que dar um jeito de colocar esse cara para tocar com você, porque esse cara eu nunca vi um cara tocar desse jeito, um guitarrista assim, assim, assado". E o Benny Goodman: "Não quero guitarra elétrica na minha banda não tem", né, a guitarra elétrica ela estava começando a surgir ali nessa época, nem era um instrumento solista, era um instrumento rítmico, né, das big bands, e ele falou: Não vou, tal". Enfim, mas aí o John Hammond, bom, pelo menos é o que diz a história, né, o que diz a lenda, o John Hammond ele a banda do Benny Goodman ia tocar, eu não me lembro se era uma turnê que eles iam passar ali por Oklahoma, ou se era algum outro lugar, e ele armou com a banda, ou combinou mesmo com, eu acho que na verdade ele combinou mesmo com o Benny Goodman do Charlie Christian ter uma participação, porque o John Hammond, encheu muito, assim, o Benny Goodman para que ele participasse, e o que acontece foi o seguinte, o Benny Goodman topou, falou: "Não, beleza", né, ele vai participar, só que o Benny Goodman escolheu um tema para que o Charlie Christian participasse, que na época era um tema que tinha uma harmonia, difícil de ser improvisada, que era o tema Rose Room. E o Benny Goodman colocou justamente essa música, porque ele achou que o Charlie Christian ia se estrepar, enfim, não ia conseguir improvisar à altura ali dos músicos da banda do Benny Goodman. Qual foi a surpresa quando, né, ele começou a tocar com a banda e entrou começou a improvisar, que ele improvisou incrivelmente, tocou diversos coros em cima do Rose Room, e a partir de então, o Benny Goodman colocou ele na banda, e aí o Charlie Christian entrou para o sexteto. Então é interessante, conhecer um pouco dessa história também, porque, né, é a história da guitarra mesmo, a história se fazendo nesse momento, tá. Gente, antes de eu mostrar algumas coisas aqui mais tecnicamente, queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam perguntar, mais dentro dessa relação histórica. O Júlio está entrando aí, vamos lá, Júlio. Olha, até agora ninguém fez nenhuma pergunta, né? Mas acredito que daqui a pouquinho essas perguntas virão. Aí eu queria aproveitar o ensejo, né?
Que o Adriano ele fez uma contextualização muito boa, né, do contexto aí, contextualização do contexto, né, em que surge o contexto em que surge o Charlie Christian, cara, e eu estava comentando no começo que a gente tem 2 aulas gravadas, né, sobre esse começo da história do jazz, da guitarra, né, e aí eu compartilhei com eles, Adriano, vários áudios, né, dos guitarristas que vieram antes, né, e eu acho que, assim, a gente tem uma dimensão da grandiosidade de um artista quando a gente compara ele com outros, né, ou com os que vieram antes, né, então a gente tem alguns casos na história do jazz, eu acho que o Charlie Christian é um desses casos, assim, se você compara com quem veio antes dele, assim, tipo, é praticamente como se fosse outro instrumento, né, ele tocando, assim. Pessoalmente, eu acho que o Django é uma coisa, assim, de outro planeta, né, o Django Reinhardt, que o Adriano também falou sobre ele, mas é uma outra coisa, né, o Charlie Christian realmente tem essa coisa da introdução da guitarra elétrica, né, e de conseguir usar o instrumento com uma linguagem que nunca ninguém tinha visto, assim. Então, você compara, você tem todos esses fatores que o Adriano mencionou, né? Então você tem a questão da sonoridade que ele tirava do instrumento, que nunca ninguém tinha feito nada parecido. Se vocês ouvirem, por exemplo, a gravação do Ed Durham, que eu compartilhei nas outras aulas, vocês vão ver como é diferente, né? Então ele criou uma linguagem, na verdade, né? Ninguém cria nada do zero, mas é como se fosse isso, assim. Ele pega um instrumento, que era um instrumento que tinha poucos anos, né? Que quem toca violão sabe disso, quem toca violão e guitarra sabe disso. É diferente você pegar quem toca violão quando pega uma guitarra, é outra coisa, e vice-versa, né? Mas é um outro instrumento, é uma outra sensibilidade, é um outro tipo de articulação, né? Tem várias questões técnicas que mudam muito. A questão do instrumento estar amplificado, você imagina, né? O Django, por exemplo, ele tinha que descer a lenha naquela guitarra acústica dele para sair o som. Então, quando você faz esse mesmo tipo de intensidade, quando você pega uma guitarra elétrica, não vai funcionar, né? Então, o Charlie Christian, ele conseguiu fazer ele descobriu, né, como o toque, né, exato para você conseguir tirar som daquele instrumento. Isso é só um aspecto, né? A questão da sonoridade. Mas ele tem toda a linguagem, né, que ele desenvolve, que também não existia, né? Ninguém tocava daquele jeito, assim. E aí, como o Adriano lembrou bem, ele influenciou, cara, todo mundo, né, durante décadas, e até hoje, de certa forma, influencia. Não tem. Eu, por exemplo, eu tirei solos do Charlie Christian, o Adriano mais ainda estudou profundamente a linguagem dele. Então é quase que eu peço para meus alunos, tira pelo menos um solo. Eles não são tão difíceis assim, tecnicamente, né? Não é difícil para o cara chegar, tirar e tocar, entender o que ele está fazendo. Eu acho super importante. Aliás, fica a dica aí para os guitarristas. Escolhe um solo do Charlie Christian. Aliás, o Adriano comentou sobre Rose Room, foi, eu acho, o primeiro solo que eu tirei dele. Tem uma gravação, essa música aqui, ó. Tem uma gravação do Benny Goodman, e é um solo curtinho e tal. Foi o primeiro solo que eu tirei coincidentemente, que eu tirei do Charlie Christian. Então eu recomendo, acho muito interessante, assim, você vai começar a entrar nessa linguagem, mesmo que não seja a sua praia, não tem problema, você começa a entender um pouco da linguagem dele. Mas o ponto que eu quero realmente chegar é fazer essa contextualização. A gente está ouvindo um cara gravações de 80 anos atrás, né? Então, ouve as outras gravações daquele período, né, e do período que vem antes, e compara ele, você vai ver que realmente é quase que um abismo, sem desmerecer. Tiveram grandes músicos, a gente ouviu aqui, né, George Van Eps, o Ed Lang, né, tem trocentos grandes músicos que vieram antes, mas ele realmente ele escala o negócio para um outro nível, né. Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa que é o que o Adriano estava mencionando quando ele falou do estilo do Charlie Christian, que é como ele desenha os acordes, né? Como ele está pensando muito nos acordes, né? Nas melodias, né? Quando ele faz as melodias. E eu não sei vocês, mas eu consigo meio que enxergar os acordes que ele está tocando mesmo, né? Então realmente ele tem essa característica
que é bem interessante. Eu ia comentar, assim, a outra coisa que eu ia comentar, você imagina assim, né, cara, o Charlie Christian é de Oklahoma. Cara, é tipo assim, você imagina assim, os caras saem lá de Nova York, viajam pro inteiro pra esse lugar que tem furacão, e se deparam com o Charlie Christian, meu. Sei lá, cara, é tipo você, um grupo de choro sair do Rio de Janeiro, chegar em, sei lá, no Tocantins e assistir o Hamilton de Holanda, assim, é tipo fazendo uma comparação assim bem absurda, né? Mas é uma coisa, eu tento imaginar essas situações assim, né? Que realmente é extraordinário. Você imagina, você chega no interiorzão mesmo, aqui, Oklahoma, é bem interior, né? Você chega lá, cara, nos anos 30 e tem um moleque de 19 anos, não sei quantos anos ele tinha nessa época, talvez 20, 21, destruindo, né? Realmente é impressionante. Agora eu vou deixar passar a bola para o Adriano, acho que você vai querer demonstrar algumas coisas aí, né? Legal, vamos lá, Júlio. Bom, eu vou mostrar basicamente assim, qual que é o conceito, né? Porque assim, para a gente poder abranger tudo, a gente ficaria aqui, né, algumas semanas ou alguns meses, né, de tanta coisa que dá para tirar dessa história, né, toda que o Charlie Christian desenvolveu. Mas qual que é a base, né, da maneira como ele pensa? Como eu havia falado para vocês, Charlie Christian, ele para improvisar, ele não pensa em arpejos, ele não pensa em escalas, ele é uma questão extremamente visual. Vou chegar o microfone aqui um pouquinho, ver se melhora aqui, ó. Dá para ver melhor o instrumento. Isso. Então, ele tem aqui o desenho do acorde, tá? Então vamos supor que ele está tocando sobre esse acorde aqui. Em cima desse acorde, né? Bom, antes um pouquinho. Nesse trabalho que eu fiz sobre o Charlie Christian, eu fui desenvolvendo toda uma metodologia, de fato, mapeando toda a lógica de construção melódica. Vocês perguntarem para mim, Adriano, mas o Charlie Christian pensava usando esses termos que você utiliza? Possivelmente não, mas a sistemática ela confere, tá? Então, basicamente, nesse processo, né, da minha pesquisa, o que que eu observei? O Charlie Christian, ele tem aqui o shape do acorde, e aí ele vai ter o que eu chamei de notas de acorde. O que que são as notas de acorde? Adriano, são as notas do arpejo? Não, são as notas de fato que compõem o shape do acorde. Então, por exemplo, nesse acorde aqui, as notas de acorde seriam essas aqui. Tá? Então, esse shape, essa base, é sempre a referência principal que o Charlie Christian ele sempre tem quando ele está solando sobre algum acorde. Em cima desse acorde, aí eu categorizei as notas que vão estar sempre trabalhando em função do acorde. Aí eu tenho uma primeira categoria de notas, que foi o que eu chamei de notas diatônicas. Por que notas diatônicas? Porque são notas que estão na escala, tá? Mas não pertencem ao acorde. Então, por exemplo, se eu tenho esse shape aqui, eu tenho aqui a fundamental desse acorde, eu vou ter uma nota diatônica aqui, que seria a nona do acorde. Eu tenho aqui, por exemplo, essa nota aqui é do shape, e aqui eu tenho uma outra nota diatônica. Eu tenho aqui a terça do acorde, aqui eu tenho uma nota diatônica, aqui eu tenho a nota do shape, né, a nota de acorde, aqui eu tenho uma nota diatônica, e aqui eu tenho uma nota diatônica, e aqui eu tenho a outra nota do shape, tá? Então, essas notas diatônicas, elas sempre vão ser trabalhadas sempre em função de uma nota do shape, tá? Além dessa categoria de notas que eu chamei de diatônicas, eu também tenho uma categoria que eu chamei de notas blues, né? Notas blue. Por quê? Porque vem da escala do blue. Por que ela está numa outra categoria? Porque não é uma nota diatônica, você não vai ter essa nota na escala, mas é uma nota que sempre que você toca, ela vai te remeter a essa sonoridade do blues. E ela sempre vai estar pensada também em função do acorde. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse shape, né? Eu tenho essa nota aqui como uma nota blue, né? E essa nota aqui também seria a sétima menor, e aqui a terça menor do acorde, tá?
Essas notas, gente, elas sempre são tocadas, como eu falei para vocês, pensadas de uma forma sempre harmônica, tá? Aqui passa longe daquele raciocínio de você simplesmente tocar a escala pentatônica sobre o acorde, não. É uma nota que está dentro dessa categoria, mas ela sempre vai ser trabalhada em função do shape do acorde. Então eu falei das notas diatônicas, falei das notas blues, e também tem uma outra categoria de notas que eu chamei de notas cromáticas. O que são as notas cromáticas? As notas que promovem um cromatismo. Geralmente um cromatismo de uma nota diatônica para uma nota do shape do acorde. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma nota diatônica, uma nota do shape, uma nota diatônica, e eu tenho uma nota aqui no meio, que é a nota cromática, que vai fazer esse cromatismo aqui, por exemplo, ó. Ou, por exemplo, isso aqui, ó. Então, se a gente pensasse numa total resultante, né, de todas essas categorias de notas, a gente teria praticamente uma escala cromática, né, para poder trabalhar. Mas nunca o solo vai soar com uma estética cromática. Por quê? Porque todas essas notas, elas sempre estão funcionando em função do acorde. E por que isso? Porque a ideia de improvisação nessa época, gente, era sempre deixar muito clara a sonoridade do acorde. A sonoridade do acorde nunca se perdia. Então você pode tocar o que for, mas sempre a sonoridade do acorde ela vai tá em destaque. Então, por exemplo, eu tenho esse acorde aqui, né? O Charlie Christian tocando sobre isso, ele poderia fazer alguma coisa desse tipo, assim, ó. 1, 2, 1. Então, olha só, por mais que eu esteja tocando, né, várias notas cromáticas, notas da escala blues, sempre a sonoridade é o som aqui do acorde, ó. Você sempre continua ouvindo, sempre aqui no caso eu estou tocando um acorde de si bemol, né? E você vê, eu não estou pensando em escala maior, eu não estou pensando em escala blues, eu não estou pensando em escala cromática, nada disso. Eu tenho aqui a referência. Ó, todo o cromatismo aqui, ó. E aí é muito interessante porque a partir dessa lógica, né, de se preservar a sonoridade do acorde, várias outras coisas que são relacionadas, por exemplo, à linguagem jazzística, eu comecei a perceber que foram desenvolvidas muito por conta dessa necessidade, né? Por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito, né, que faz parte da linguagem do jazz, principalmente na guitarra, é aquela coisa de você tocar ghost notes, né? O que é a ghost note? É aquela nota mascadinha, né, né, né? Essa nota meio fantasma, meio morta, né? E eu lembro que quando eu comecei a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de ghost notes e tal, a explicação que tinha sido me dada era que é um recurso, né, um efeito que é típico da linguagem do jazz. Mas foi um tipo de explicação que eu confesso para vocês que eu fiquei meio confuso, assim, porque não explicava de fato o porquê disso, né? E aí, nesse trabalho todo de transcrição dos solos do Charlie Christian, eu percebi que sempre que ele fazia uma ghost note, na verdade, era por conta de uma necessidade rítmica para que a frase pudesse resolver no tempo certo, para que a nota do acorde caísse no tempo certo, para que, de fato, a sonoridade do acorde não se perdesse, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou tocar sobre esse acorde aqui. Eu faço uma frase, por exemplo, assim. Aqui caiu. Por exemplo, uma frase assim.
Então, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu fosse direto para a terça do acorde, né? Então, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que eu ia chegar na terça do acorde no contratempo, né? Eu não ia cair na cabeça. Agora, se eu faço isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Então, essa Ghost Note me possibilitou chegar na terça do acorde na cabeça do tempo. E aí eu consigo preservar a sonoridade do acorde, né? Então, situações como essa, eu fui observando, né, que aconteciam em vários momentos, né? Não só relacionadas, por exemplo, a essa questão da Ghost Note, mas outras coisas que, às vezes, a gente conhece um conceito, muitas vezes vago, e que, né, você fala, poxa, mas por que mesmo isso? Por que da necessidade disso? Por isso que eu falei para vocês no começo da live, que o Charlie Christian, ele foi um divisor de águas, assim, na minha formação musical, porque ele não só me ajudou a entender esse desenvolvimento da guitarra, mas ele me ajudou a entender muitas coisas relacionadas à própria estruturação da música tonal. Só antes de eu abrir para perguntas, gente, uma outra coisa que eu acho muito importante falar sobre o Charlie Christian assim, se associa muito, principalmente aí nos textos sobre história do jazz, o Charlie Christian ao período do bebop. De fato, como o próprio Júlio comentou, o Charlie Christian, ele teve muito contato com esses músicos né, que estavam aí mais na vanguarda aí dessa nova estética para se fazer jazz, né? Mas ele não chegou não dá para falar que o Charlie Christian ele é um guitarrista de bebop, né? O que o Dizzy Gillespie, o Charlie Parker trouxeram, você não vai ouvir isso, por exemplo, no só de assim, não dá para perceber isso tão substancialmente nos solos do Charlie Christian. Você vai perceber muito isso, por exemplo, no Joe Pass, né? O Joe Pass é um guitarrista típico de bebop, né? O Charlie Christian era um guitarrista de swing. E o swing era uma música para se dançar, tá? Era uma música muito pulsante, né? Era uma música que era tocada naqueles ballrooms, né? Que eram aqueles clubes de dança, né? Aqueles salões de dança muito comuns nessa época nos Estados Unidos. E quando a gente fala em swing, né, a gente sempre pensa na guitarra como um instrumento rítmico, né, um instrumento de acompanhamento, né. Até o Júlio chegou a fazer uma outra aula onde ele falou muito do Fred Green, que desenvolveu toda uma linguagem, né, de acompanhamento rítmico pra guitarra nas big bands. Só que o Charlie Christian é um solista por excelência, né. Charlie Christian é um solista por excelência. E o que o Charlie Christian ele precisava? Ele precisava dar conta de manter, né, o salão com todo mundo dançando, fazendo um solo de guitarra, né. Porque, por exemplo, você um instrumento de sopro, né, a questão da expressividade no instrumento de sopro, ela é muito mais rica nesse sentido. Você consegue, ter notas, longas, você consegue ter diferentes níveis aí de altura, né, de tocar mais forte, conseguir tocar um pouco mais fraco. A guitarra, de uma certa forma, ela é mais flat nesse sentido, né. Por mais que você toque forte, você não tem, ainda mais um instrumento elétrico, você não vai ter uma diferença de volume, é um volume sempre muito flat. E você imagina, né, você sendo um solista de guitarra elétrica, né, tocando uma estética de música aonde as pessoas estão dançando, né. E isso é muito bacana, porque, isso é uma característica muito forte do Charlie Christian também, que é a questão rítmica, né. Eu acho que ele também ficou muito famoso e muito conhecido também por conta disso, porque hoje é uma coisa que você vê pouco, por exemplo, em guitarristas mais contemporâneos, essa questão dessa pulsação rítmica no solo, né. Às vezes você tocando 3 notas, né, você toca isso com uma rítmica que a pessoa já começa a querer, tipo,
né, mexer um pouco o corpo, dançar, bater o pé no chão. Então você não precisa muitas vezes de escalas extremamente complexas, arrojadas, solos extremamente complexos, nossa, relações harmônicas super diferentes, né? Nessa época, o que importava era se você estava tocando e as pessoas estavam dançando, né? Então essa questão do ritmo, né? Vou tentar exemplificar um pouco, né? Vou pegar aqui. Deixa só eu fazer um adendo, que isso que você falou, que eu acho muito legal. Eu estudei nos Estados Unidos, né? Fiquei 2 anos na região de Chicago. E eu tive um professor na faculdade que eu estudei lá, que é o Ron Carter, né? Não o Ron Carter, o baixista, né? Mas o Ron Carter, educador e tal, ele é saxofonista, mas ele é famoso por ser um grande educador de jazz e tal. E, cara, eu tocava na Big Band dele, né? Que ele era o diretor musical. E ele falava muito isso aí que o Adriano falou: jazz is dance music. Sim, ele falava isso o tempo todo, cara. É música para dançar, né? Música de dança. E ele falava uma coisa que eu achava muito interessante, que era assim: ele falava, quando eu vejo um músico tocando, eu não preciso nem ouvir para ver se ele tá swingando. Pelo movimento corporal dele, eu percebo isso, ele falava, né? E ele batia muito nessa tecla. Ele é um cara bem, assim, ele falava que se não tivesse swing, não era jazz, assim. Se não tivesse blues, não tivesse swing, não era jazz. E é uma, né, assim, não tô dizendo que você tenha que concordar, nem discordar, é só como ele pensa, né? E o Adriano comentou do jazz contemporâneo, e é verdade, porque o jazz contemporâneo ele tá muito em cima das concepções harmônicas, é uma outra onda, né? Principalmente a galera de Nova York, assim, tem o jazz que se faz em Nova York, realmente não tem tanto essa ênfase, né, nessa coisa do swing, nesse sentido da coisa rítmica mesmo, né, de música para dançar, né? Muito, muito interessante essa observação, mas aí eu deixo você seguir. Acho que você ia tocar alguma coisa, né? Na verdade, até ilustra um pouco isso que você está falando, porque, de fato, eu acredito muito nisso também, né? Tá certo que eu sou um pouco suspeito, porque, de fato, esse é o tipo de música que realmente eu gosto, assim, né, quando eu ouço jazz, e, enfim, tenho a minha banda que toca esse estilo. Mas você imagina isso, Júlio, para um cara que está solando, um guitarrista solando, né? Porque uma coisa é você pegar uma big band com toda uma seção rítmica da pesada, né? Com metais, enfim. Bom, você faz o pessoal dançar. Agora você imagina você fazer o pessoal dançar, um cara solando na guitarra no final dos anos 30. Né? Então essa questão rítmica é o que eu falei, às vezes não é a questão da quantidade de escalas, de notas, é o ritmo mesmo, né? É o dois, dois, às vezes você tá numa nota só, mas você tá tocando uma rítmica que você, né? Isso. Funciona, né? Funciona. Isso que o Adriano tá falando é uma característica muito forte desse jazz dos anos 30, que é o chamado swing, né? Porque as pessoas, às vezes fala swing e pensa numa coisa mais genérica. Não, swing, de fato, é um subgênero, né? Dentro do jazz, né? Que é o jazz, principalmente dos anos 30, né? Esse período que a gente chama, que alguns chamam de a era das big bands, né? E esse tipo de divisão rítmica que o Adriano estava fazendo, tocando ali, se vocês ouvirem as big bands desse período, aí principalmente a big band do Count Basie, né? A célula rítmica que os naipes fazem tem muito a ver com isso que o Charlie Christian toca, né? Então, se você quer entender o que é o swing dentro do jazz, né? Esse gênero swing dentro do jazz, presta atenção na célula rítmica das big bands. Canta junto, né? Isso é uma outra coisa que o meu professor falava, né? Toda essa divisão rítmica que os naipes fazem dentro do arranjo, né? É o que dá essa sensação que a gente também chama de swing, né?
que tem muito a ver com isso que o Adriano está falando aí sobre o Charlie Christian. Registrar a presença ilustre aí do Eduardo Visconti, abração, professor lá da Federal de Pernambuco. E aí, Edu, boa Massa, noite. massa. E aí o Anderson Mariano, claro, tá presente também. Então é isso aí. E aí, Júlio, só complementando isso que você estava falando, assunto para uma outra palestra, aí vem o Barney Kessel um pouquinho mais para frente, pega tudo isso, né, dessas células rítmicas, essa coisa da Big Band, e transforma isso em chord melody. E aí ele monta os trios de guitarra dele, e quando você ouve o Barney Kessel tocando em trio, parece que você está ouvindo uma Big Band tocando, porque ele faz toda essa parte rítmica tocando riffs com acordes no trio. Aí você fala, gente, peraí, só tem um baixo, uma guitarra e uma bateria, e parece que você está ouvindo uma Big Band. Legal, legal, bem lembrado, né? Ó, o Anderson vai estar revisando aqui os passos para vocês receberem o certificado aqui da palestra, tá? Depois eu vou compartilhando aqui. Adriano, você quer exemplificar alguma coisa? Você quer botar o outro áudio? Você tinha compartilhado o AC/DC aqui, né? Não é o AC/DC do Angus Young, hein? Eu acho só, na verdade, essa música que eu tinha separado, Julio, eu queria mostrar duas coisas, mas na verdade só vou mostrar uma por conta do nosso tempo. Aqui não vai dar tempo de mostrar, eu queria falar sobre as questões de reharmonização que o Charlie Christian pensava também, porque embora ele tenha desenvolvido toda essa lógica de pensar por digitação de acorde, ele também tinha algumas características de reharmonização que ele tocava sobre shapes, mesmo que na harmonia original não tivesse esse acorde escrito. E é o caso que acontece, por exemplo, no solo que ele faz aí no comecinho dessa música. Mas, enfim, isso aí depois a gente marca um outro bate-papo. Agora, uma outra coisa que é interessante dessa música, que aí fica a dica, né? Como você falou, alguma coisa para o pessoal estudar, hashtag. Uma coisa muito importante também, você falou dessa coisa da questão das células das Big Bands, uma outra coisa que eu considero fundamental para todo mundo que quer, de fato, se aprofundar na linguagem do jazz, é conseguir estudar forma e quadratura. Tá? Eu acredito que o estudo da forma e da quadratura seja até mais importante do que você ter aí várias escalas debaixo do dedo, sua técnica. Às vezes vale mais a pena você de fato ter, né, uma precisão ali, entender bem a questão de forma, de quadratura, e ser até um pouco mais simples no seu solo. Com certeza eu acho que você vai fazer muito mais gig do que você ser um cara que, entendeu, destrói aí na parte técnica, conhece várias escalas, mas não fica bem na forma. E essa música é uma coisa muito interessante porque é um blues tradicional, 12 compassos, só que o tema do blues, ele começa no 5º compasso, então é uma melodia que começa já no 4º grau do blues, e é uma melodia que ele faz. Aí volta pro 1º, 5º grau. E aí, quando volta a forma pro primeiro grau, não tem melodia, e é onde os músicos improvisam alguma coisa nesses 4 compassos para voltar na melodia no 4º tempo do 4º compasso. Então, por que eu queria mostrar essa música? Porque essa música é uma música que eu uso muito como um exercício para que os alunos treinem essa questão de improvisar nessa quadratura, nesses 4 compassos, e voltar tocando a melodia na cabeça do 4º tempo do 4º compasso, né? Então, basicamente é isso, seria uma frase, um solo que você faz aí nesses 4 primeiros compassos e volta na melodia.
é bacana, porque essa música ela acaba virando um exercício bacana para você poder treinar essa questão de construir frases dentro dessa quadratura, e aí o blues é excelente para trabalhar isso também, né. Ó, o Renan dizendo aqui, sempre tive dificuldade para improvisar ou criar solo. Todo mundo, cara, fica tranquilo. Fui entendendo melhor e essa demonstração tá top. Legal, obrigado. Realmente é muito difícil, cara. Improvisar é um negócio muito difícil. Não é fácil. Quando você fala que o cara fala, não, é tranquilo, é só tocar o que você sente, bicho. Tocar o que você sente depois de você ficar 15 anos estudando, 5 horas por dia, aí você toca o que você sente, né? Hoje estou feliz com as minhas improvisações. Legal, mas não fica muito feliz, não. Tem que continuar estudando, hein? E no jazz é fácil de compreender. Esse período que a gente está ouvindo fica bem claro, né? Assim, acho que por causa dessa questão rítmica, né? Aliás, todos os caras ali swingando pra caramba, né? Demais, demais. Sim. Mas então, Júlio, assim, só para, né, para fechar aí essa questão agora né, da questão da técnica. Então, gente, o Charlie Christian, ele desenvolveu esse conceito e ele levou isso para várias digitações diferentes de acorde. Hoje eu demonstrei aqui em cima de uma digitação, mas ele leva isso para vários outros acordes. E essas categorias de nota, elas também não são tocadas aleatoriamente. Existem algumas, como se fossem umas regrinhas, né, para que de fato você consiga preservar a sonoridade do acorde, né. De novo, Adriano, mas ele planejou isso, ele elaborou isso e começou, não, ele fez isso de uma forma intuitiva para poder soar como ele gostaria que soasse, né. Mas existe uma série de coisinhas ali que você precisa respeitar para poder preservar a sonoridade do acorde. Enfim, mas bem resumidamente, Charlie Christian ele trouxe esse legado aí para a guitarra jazzística, e a gente ouve isso até hoje. Tem só uma coisa, só antes de você completar, que eu lembrei agora, senão eu vou esquecer, Júlio, segura aí o fôlego. Deixa, me segura, que senão eu não paro de falar, bicho. Tem um guitarrista aqui de São Paulo, que é um grande guitarrista dessa praia também, que estudou muito, toca muito bem esse estilo, que é o Ricardo Baldatti. Ricardo Baldatti, que tem um Porra. trabalho muito bacana, ele toca muito naquela formação que o Nat King Cole tocava, que era piano, baixo acústico e guitarra, né? E o Ricardo, uma vez, ele tem muito contato com a família né, dos Pizzarelli, né, o John Pizzarelli, enfim. E, inclusive, ele gravou um disco que teve a participação do pai do John Pizzarelli, que é o Buck Pizzarelli, que faleceu também há não faz muito tempo. E uma vez eu estava conversando com o Ricardo, e eu achei muito interessante, porque ele estava me contando, né, de uma última viagem que ele tinha feito lá para casa do John Pizzarelli, foi visitá-lo lá nos Estados Unidos e tal. E eu acho que foi em ocasião da gravação desse disco. E ele estava conversando com o Buck Pizzarelli, e ele aproveitou, né, estava com ele lá e virou pro Buck e falou: Buck, fala para mim aí, como é que você pensa essa questão da improvisação, né? E ele, né, mostrou né, como ele fazia, e foi muito interessante porque o Ricardo, ele falou para mim, ele falou: Adriano, parecia você falando das aulas lá de improvisação por shape, porque o Buck Pizzarelli, ele pensa igualzinho, essa questão de pensar o shape do acorde, ele só toca desse jeito. E até quando ele me falou isso, eu achei muito interessante, porque eu falei: bom, então não, né, acho que eu tô no caminho certo, né, porque, poxa, é simplesmente o Buck Pizzarelli, né, que é um ícone também, né, era foi um, né, um monstro aí da guitarra, no jazz também. Legal, legal, bicho. Massa. Interessante essas histórias, né? Né. Ó, sem querer abusar de você, cara, eu queria te perguntar um negócio, queria que você demonstrasse, né? Nos poucos solos que eu tirei do Charlie Christian, uma coisa que que chamou muito a atenção, e na verdade eu percebi isso também nos outros guitarristas que a gente estava falando nas outras aulas aí, né? Esse uso desse acorde, do acorde meio de minuto, né? Mas não como meio de minuto, né? Como, por exemplo, o meio de minuto sobre o dó, né? Sei. E ele usa muito, ele faz muitos shapes em cima desse. Eu tô desligado aqui, né? Então não vai sair. Você tem alguma coisa? Segue o mesmo princípio.
Esse Mas shape de acorde... Pode falar, pode falar. Não, demonstra para nós aí. Quero a aula. Esse shape de acorde, ele usa basicamente para esse shape ele usa para acorde de função subdominante e dominante, tá? Subdominante quando é blues, porque o acorde tem sétima menor, e o princípio é o mesmo. Ele tem o shape do acorde aqui, tá? Basicamente, isso aqui tudo é nota de acorde, e aí ele vai ter as notas diatônicas para cada uma dessas notas de acorde. Ele vai ter as notas cromáticas e ele vai ter a nota blues. Sempre em cima desse shape. Segue exatamente o mesmo princípio. Ele sempre tem a referência do shape, o que é nota diatônica, o que é nota de nota blues e nota cromática. Então, por exemplo, vou fazer aqui alguma coisa dentro de uma quadratura de blues, né? 1, 2, 1, 2, 3. Viajei aqui. De novo, ó. 1, 2, 1. Meio malemar aqui, mas deu para sacar mais ou menos. Bom pra caramba. Então, é o mesmo esquema, só que é utilizando um outro shape. Eu acho que talvez pelo tempo que o Charlie Christian tá na história, a distância que a gente está dele em relação de tempo, às vezes as pessoas acabam não falando, né? Eu fiz a postagem lá, o hashtag Charlie Christian tem, cara, sei lá, 3.000, é muito pouco, né? Assim, não se fala mais, né? E é o cara que de certa forma é o pai da guitarra elétrica, né? No jazz. Sim. E eu acho que o pessoal deve ter notado também. Quer dizer, isso vem do blues, lógico. Sai do blues, passa pelo Charlie Christian, mas quando você chega no rock, você começa a ouvir, por exemplo, Chuck Berry, né? Teve coisas que você tocou aí, ou o solo do Charlie Christian que a gente ouviu, que você, pô, Chuck Berry, cara, tipo, que a gente vê que, né, a coisa tá tudo meio que interligado, né? Tem alguns, aqui recomendo demais o curso Fiz Aulas com o Adriano, são seus pelo curso. Maravilha, mudou totalmente minha forma de pensar e ver a guitarra. Legal, acho que deu para perceber que o Adriano é um cara que tem o lance da educação muito, né, assim, é um educador, né, de verdade, né. Lucas, se possível, fala um pouco sobre alguma particularidade do timbre característico da guitarra jazz. Uau, isso é difícil, hein? Quer falar, Adriano? Cara, eu confesso que, assim, essa parte de timbre, eu sempre fui bem, eu acho que é o meu calcanhar de Aquiles, assim, porque eu nunca estudei muito de pesquisar timbres, de buscar me aproximar dos timbres dos guitarristas. O que dá para falar, porque, assim, quando a gente fala timbre característico da guitarra jazz, tem uma gama muito grande, né? Você tem timbres muito diferentes, você tem o timbre do Charlie Christian e o timbre do Pat Metheny, que, né, são dois extremos, assim. Mas uma coisa que talvez seja interessante falar, que a gente acabou não falando, é que o Charlie Christian, ele começou a utilizar um dos primeiros captadores, né, desenvolvidos para guitarra elétrica, que inclusive é um captador que até levou o nome dele, né? Eu não sei, assim, as especificações técnicas do captador, talvez o Júlio possa até passar isso melhor para a gente, mas um dos primeiros modelos de captador da história, né, recebeu inclusive o nome do Charlie Christian, e é esse som que a gente ouve aí nas gravações, enfim, mas não sei, assim, que tipo de amplificação ele usava, isso eu não sei. Eu acho... Eu vou falar, Lucas, totalmente empiricamente, assim, da minha percepção, né? Eu acho que primeiro a guitarra jazz, né? Ela tem uma uniformidade, vamos dizer assim, até a década de 60, né? Assim, é claro que, por exemplo, você tem Kenny Burrell, que tem um som bem mais agressivo, mais agudo, por exemplo, ou Grant Green, que é completamente diferente do Jim Hall, por exemplo, já é um som bem mais aveludado, né? Mas a gente está falando, no geral, de guitarras como essa daqui, como que o Adriano está tocando, como essa daqui minha aqui, né?
São guitarras, então, semiacústicas, né? Ou seja, com corpo acústico, mais eletrificadas. Então, essa guitarra que ela está desligada, por exemplo, mas dá para você ouvir o som dela por causa, obviamente, do corpo acústico dela. Então, eu acho que os guitarristas de jazz, né, pensando já no jazz, na guitarra eletrificada, tá? Então, eles têm uma certa uniformidade, me corrijam aí se eu tiver errado, eu não fiz uma grande reflexão, estou pensando meio que respondendo sem refletir muito, mas me parece que existe uma uniformidade, embora, claro, né, o Wes Montgomery tem um timbre completamente diferente do Jim Hall, né, mas tudo é mais ou menos dentro de uma mesma árvore, né, porque são instrumentos parecidos, que é uma guitarra acústica, né. A maioria dos guitarristas de jazz tem um toque mais leve, eu diria, do que um guitarrista de blues, por exemplo. Mas a partir dos anos 60, aí você começa a ter a chegada dos caras do Fusion, né? Então você tem o John McLaughlin, por exemplo, que começa a usar guitarra maciça, né? Então isso acho que passa muito pelo essa coisa do Jimi Hendrix, né? Então ali você começa a ter uma transformação do timbre da guitarra de uma maneira geral, né? E alguns músicos do jazz incorporam isso. Então você tem, acho que talvez o primeiro nome importante aí seja o John McLaughlin, né? Que toca com o Miles, depois monta o Mahavishnu Orquestra. Aí você tem aí essa galera que vai chegando nos anos 70. Aí você tem o John Scofield, que já toca com distorção, né? Você tem o Pat Metheny, que já usa modulação, delay, não sei o quê. E hoje hoje os caras tocam, os músicos de jazz tocam uma pedaleira maior que a minha, né? Então, a galera usa efeito, todo tipo de efeito, né? Você tem guitarristas que usam guitarra sintetizada, como o próprio Pat Metheny usou, né? E o Alan Holdsworth, por exemplo. Então aí você começa a ter o Mike Stern, né? Gente que, ou seja, com guitarristas que tocam como um guitarrista de rock, tá tocando jazz, mas como um guitarrista de rock ou de blues, né? Com uma inflexão, um timbre, um instrumento que a gente usaria para tocar rock ou blues, com distorção, dando bend, enfim, né? Então você começa a ter esse outro caminho que eu acho que acontece ali no final dos anos 60, né? Mas até lá, eu acho que é bem uniforme. Não sei se o Adriano concorda comigo. Não, é isso mesmo. Eu acho que, assim, tentando simplificar um pouco, quando a gente fala de guitarra semiacústica, tem algumas guitarras que elas de fato têm uma sonoridade mais acústica, pega o som mais do corpo do instrumento. E tem algumas que, embora tenha esse corpo, elas têm um som mais elétrico. Por exemplo, essa minha guitarra é uma guitarra que ela tem pouco som do instrumento mesmo, ela é um timbre bem elétrico de guitarra. Tem alguns guitarristas que tendem mais a essa sonoridade. O próprio Charlie Christian é um som bem elétrico de guitarra. O Barney Kessel, por exemplo. Mas você tem guitarristas, eu falei dele hoje, o Russell Malone, que tem um timbre que você vê que a sonoridade é muito mais do instrumento mais acústico, assim. Enfim, acho que é isso. Bacana. Ó, Pô, o Renan tá mandando umas perguntas difíceis aqui. No acorde de sétima e 13ª, como seria a improvisação no jazz? Sei lá, bicho, mixolídio. Fala aí, Adriano. Vou falar na perspectiva Toca, Charlie né? Christian, tá? Porque, Vamos na verdade, tocar, quando vamos você tocar. quando você fala num 13ª, na verdade, ele é a 13ª, o que é? É essa nota diatônica que o Charlie Christian pensa, né? Então, se você está tocando, se você pensa no shape do acorde, independente da extensão, sétima, nona, sempre vai ser uma nota que vai estar circulando ali em torno do acorde. Você não precisa necessariamente pensar na escala, né? É o mesmo caso aqui né, que eu estava falando para o Júlio, por exemplo, você tem um Ré com 13ª aqui, né? Então, se eu tenho o shape do acorde aqui, ó, a 13ª está aqui. E eu não estou pensando na escala necessariamente, né? Então eu tenho aqui a nota aqui. Mas a sonoridade sempre é do acorde, né? Agora, se for uma nota que ela não é da tonalidade, uma nota que não é diatônica, você também vai ter uma categoria para essa nota sempre em função do acorde, do shape, né? Eu acho que são duas coisas, Renan. Você tem a parte harmônica, isso aí depende do estilo, né?
Então, dentro de um acorde desse, você pode usar o modo mixolídio com a quarta aumentada, escala diminuta, Dondin, né? Mas o que vai definir o estilo, acho eu, tem mais a ver com as questões rítmicas, né? Ou de vocabulário e tal, no caso do jazz, bastante, né? Mas é mais a questão rítmica, né? Se for uma bossa nova e eu fizer, né? Fizer um ritmo de samba, né? Se for um jazz, eu fizer. Aí é jazz, né? Então, acho que isso define mais a questão rítmica define mais o estilo do que as questões harmônicas aí, né? Penso eu. Não sei. Acho que sim, né? Não sei se o Adriano. Não, é isso. É que é o que você falou, né? Você está trazendo essa visão da relação escala-acorde, né? Aí eu exemplifiquei trazendo essa visão do Charlie Christian, que ele não vai pensar isso como uma escala, né? Ele vai Pensando no pensar isso acorde. como um acorde. Exato. Bacana. Era justamente sobre esse timbre mais elétrico. Eu não sei. Ah, tá. Eu acho que o Lucas que tinha perguntado ali atrás sobre o timbre, né? Sotaque. Isso aí, Miguel. Sotaque, essa é a palavra. Show. Valeu, Arthur. Bom, acho que a gente está chegando no final. Já estamos a 1h30 aqui. Não quero ficar segurando vocês nem o Adriano por muito tempo. Enquanto a gente vai se despedindo aqui, deixem suas perguntas finais. Vou agradecer demais o Adriano, assim, sem palavras aí para agradecer sua contribuição. Você está contribuindo diretamente para a Universidade Federal da Paraíba e seus estudantes, né, digamos assim, mas isso está disponível para todo mundo, né? Então, na verdade, a contribuição está muito além disso. Vai estar registrado, vai ficar aqui salvo, né? Essa palestra, essa live vai estar aqui no canal do YouTube, então dá para rever, né? Quem quiser rever. Tá, então agradecer aí ao Adriano por ter aceito o convite, né? Agradecer aí o Anderson Mariano e todo mundo aí da UFPB por terem possibilitado, né, a gente fazer esse encontro aqui. Agradecer também, lógico, a todos vocês aí que estão aparecendo, que estão participando. Então acho que é isso. Adriano, você quer... Antes de você falar suas palavras finais, vamos lá. Que livro vocês indicam para estudar sobre a história do jazz? Qual livro você indica, Adriano? Eu indico The Old Jazz, o Velho Jazz, do Gunther Schuller. Ah, pô, esse eu não tenho não, hein? Gunther Schuller é o trompista lá que toca com... É isso? Eu acho que é isso mesmo, Ele participa de um disco super importante do Miles Davis, que é um disco pré-Kind of Blue, né? Como chama? Birth of the Cool, não é isso o nome do disco? Cool. Isso. Se eu não me engano, ele é o trompista desse disco. Esse livro é muito bom, Não muito bom. tenho certeza, mas... Para quem quer pegar realmente essa fase mais até anos 40, começo dos anos 50, esse livro é muito bom. Ele tá em inglês, né? Lógico, né? Ou tá traduzido? Tem versão traduzida, sim. Ah, jura? É. Maravilha. Esse eu não conhecia. Eu vou no basicão. Esse livro aqui é um livro que vocês devem achar em qualquer lugar, né? Jazz do Reggae Rock. Existe uma versão atualizada desse livro, feito pelo Sesc. Aí virou um calhamaço, um livro grandão. E ele tem um outro autor que participa junto, né? Que acrescenta e modifica algumas coisas, né? Então essa aqui seria a versão mais antiga esse cara é alemão, né? Joachim Bernd já faleceu. Eu li esse livro aqui umas 3 vezes, pelo menos. Então acho bacana. Acho que para principalmente para quem não conhece, dá uma visão bem interessante, né? Tá em português também, custa baratinho. Então fica 2 dicas aí para vocês. Gustavo Oliveira, Zax, um abraço para você. Bom, então é isso, Adriano. Você quer dar Legal, Julio. suas Olha, observações? mais uma vez, eu que quero agradecer o convite.
convite do Júlio, do Anderson, a UFPB pela oportunidade, né, para mim é um privilégio poder estar, né, conversando né, com vocês sobre esse assunto, trocando essas informações com músicos assim, né, tão gabaritados. O Júlio é um dos guitarristas mais incríveis que eu conheço e que tem a oportunidade também de ser um grande amigo, então sempre aprendo muito com ele, né. E então agradecer a presença de todos vocês, espero que esse bate-papo tenha de alguma forma ajudado, né, feito alguma diferença, né, para no mínimo para querer conhecer um pouco mais, sobre não só sobre o Charlie Christian, mas sobre essa técnica de improvisação, tá? Enfim, e queria agradecer também todos os conhecidos, amigos que passaram por aqui, deram um alô, em especial no momento em que ele entrou aí, eu estava conversando, né, estava falando alguma coisa, não deu para dar um alô para ele, mas faço questão de deixar registrado, que é o Murilo, meu filho mais velho, que entrou aí, deu um oi pai, então quero mandar um beijão para o Murilo e para o Heitor, são meus 2 filhos, e se eles não tiverem ao vivo aí ainda, depois eles vão ouvir a gravação, vão achar um barato. Bacana, bacana. Maravilha, maravilha. Então é isso, gente.